Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje recebemos a nossa profissional residente, a nossa nutricionista Bárbara Plácido. Boa tarde, Bárbara. Olá, Bárbara, boa tarde. Bem-vinda mais uma vez. Hoje, eu e a Bárbara escolhemos o tema da alimentação e os exames, ou seja, quando nós temos aqui uma atividade cognitiva mais elevada, certo? Exatamente. Que isto será pertinente, não é? Sim, ainda por cima nesta altura. Certo, estamos no término no último semestre de algumas faculdades, os secundários também estão aqui, vão iniciar esses exames nacionais, mas estas dicas que nós vamos também partilhar, Bárbara, e se eu estiver errada, corrige-me, aplicam-se às fichas de avaliação e a todos os momentos que são exigentes a este nível, até para nós, não é? Quando temos que estudar sobre algum assunto mais específico, estamos a tirar alguma formação, alguma coisa que implica interiorizar conteúdos, o assimilar, devemos ter este cuidado. Na verdade, sempre, mas nestas fases mais. Concordas comigo? Concordo, sim, especialmente nestas fases sim, mas estes alimentos que também nos ajudam aqui um bocadinho na parte da concentração, da melhoria desta parte, também devem ser consumidos, obviamente, ao longo do ano e não só na altura de exames e não só quando temos algum teste ou alguma situação que precise de mais exigente a esse nível, não é? E aqui, na verdade, nós vamos falar do fator da alimentação, não é? Porque é a especialidade da Bárbara. Existem outros cuidados, como a higiene do sono, o exercício, que fazem um todo e que são igualmente importantes, e nós podemos tocar aqui em algumas coisas. Se calhar começávamos por explicar a quem nos está a ver e ouvir, nas nossas páginas de Facebook, em quem só nos ouve nos 98.7, porque é que é importante termos este cuidado nesta fase, não é? Em que vamos ter uma avaliação. Já falaste no fator da concentração? Sim, e mesmo de beneficiar o cérebro em termos aqui de neurotransmissores também. Certo. E de aumento da concentração, mesmo da memória, termos cuidado em não termos aqui picos de energia muito grandes que depois ao caírem também influenciam. Por isso aqui também o exercício é bastante importante porque também regula aqui estes picos, ou seja, vai ajudando esta química cerebral, não é? Exatamente, é aquele triângulo que tu falavas há bocadinho do exercício físico com a alimentação e a higiene, sono, descanso. Certo. E nós vamos passar por alguns alimentos que devemos privilegiar, não é, Bárbara? No sentido também de explicar a quem vai ouvir o nosso programa ou está a ouvir agora em direto, que não é algo que é inalcançável, ou seja, são algumas escolhas, não é, que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia e que não é assim tão complexo, porque às vezes quando nós olhamos para como é que eu vou potenciar esta minha concentração, a memória, este meu processamento, não é, este meu raciocínio lógico, o que for, estas funções, não é, como é que eu vou melhorar? Se calhar tenho que comer, não é, aqui superalimentos, e às vezes os superalimentos são aqueles mais básicos. É? Isto eu já aprendi com vocês, nutricionistas. Tudo o que é básico e vem da terra é muito bom. Sim, é isso, não é, Bárbara? Um bocadinho mais fácil. São alimentos super fáceis de encontrar, super fáceis de incluir num lanche, num pequeno almoço, num almoço. Ou seja, não são alimentos que é preciso ir comprar à loja XPTO. Certo, com nomes estranhíssimos, não é por aí, certo? Ou seja, isto estará, o que tu vais partilhar connosco estará acessível a qualquer pessoa, desde que tenha esta preocupação e fique sensível a isso. Então, se calhar, convidava-te e desafiava-te a falarmos, por exemplo, dos ômega 3, pode ser? Sim, que é um dos, se calhar, exemplos para potenciar as capacidades, não é, do nosso cérebro. O que é que te apetece dizer sobre isso? O que é importante? Pronto, o ômega 3 é aqui um ácido gordo essencial da nossa alimentação e alimentos ricos neste tipo de gordura acabam por aumentar aqui a memória, o foco,
a concentração, ou seja, o consumo destes alimentos no dia-a-dia acaba por facilitar aqui um bocadinho também a parte da aprendizagem, estudo, etc. Ok. E o ômega 3 é muito fácil de encontrar em peixes gordos, por exemplo, como a sardinha ou o salmão, ou seja, facilmente incluímos isto num almoço ou num jantar, okay? E até mesmo o atum num lanche, ou num lanche da manhã, ou num lanche da tarde, pronto. Também os frutos gordos, as amêndoas, as avelãs, são muito fáceis de incluir, por exemplo, com um iogurte num lanche. Certo. Também. Mesmo numa salada, almoço e jantar. Ou seja, são todos alimentos que contêm este ácido gordo que são muito fáceis de... Sim, porque eu acho que quando nós falamos, desculpa interromper-te, Bárbara, acho que quando nós falamos de ômega 3, muitas vezes associamos só ao suplemento, à suplementação. Sim. O que eu sinto às vezes em consultório, e provavelmente tu deves ter aqui da parte de algumas mães ou pais, não é? E mesmo dos jovens nestes períodos mais intensos de estudo, este pedido de orientação. E o que eu sinto na minha prática clínica é que muitas vezes são usados estes suplementos, não é? Em vez de privilegiarmos o alimento, que acaba por ser muito mais importante, não é? Para a nossa alimentação. Podemos efetivamente suplementar, se houver aqui alguém que não gosta assim nada de peixe, por certo. exemplo, que existe e que é completamente impossível de incluir, mas privilegiar sempre a alimentação é sempre muito mais fácil. Sim. Do que estarmos aqui a adicionar a suplementação, se pela alimentação estamos a ter uma ingestão adequada. Conseguimos, não é? Tu sentes que esta questão dos ômega 3 é algo que tu partilhas sempre numa dieta em que exige, não é? Este esforço mais cognitivo e esta... Sim, é isso, Bárbara? E pessoas que estão na faculdade, a primeira coisa que me pedem é suplementação certo. E não a alimentação. Sim. Para além da alimentação dizem sempre, mas eu quero fazer a suplementação. Pronto, também não há mal nenhum em fazê-lo. Por isso também muitas vezes suplemento. Não podemos descurar, não só nesta altura, não é? Mas sim, não podemos ir. Nem descurar a alimentação em detrimento. Aliás, eu sei que os suplementos alimentares dizem sempre não substitui uma dieta. Não é por acaso que diz isso, não é? Não vá a malta achar que bebe água e toma aquilo e está tudo certo. Okay. Não é? Até porque mesmo o equilíbrio que nós vamos fazendo é importante que seja retirado dos nossos alimentos. Ok. Claro que sim. Mais coisas a privilegiar nesta fase. Pronto, sem ser, já passando os ômega 3 à frente, hidratos de carbono de absorção lenta, ou seja, os hidratos de carbono quais são complexos. Esses? Ok, os complexos, ok? Complexos, até porque é uma fase seja, complexa. Integrais, ok? Porquê? Porque libertam energia de uma forma muito mais lenta do que hidratos de carbono simples. E é isso que nós precisamos nessa fase, é isso? Exatamente, energia contínua e não picos de energia que depois, ao caírem bruscamente, acabam por nos prejudicar até, certo. Ou seja, pioram ainda... Capacidade de atenção, todas essas coisas, não é? Exatamente. Ou seja, precisamos de uma libertação de energia lenta e constante, certo. E assim potencia a concentração dessa forma. Ok, vamos dar aqui alguns exemplos do que é que são estes hidratos de carbono complexos, não é? Conta-nos. Alimentos também super simples de incluir na alimentação. Temos a aveia, que é perfeitamente possível de incluir num pequeno almoço, num dos lanche da manhã, lanche da tarde. Certo. Quinoa, arroz integral, massa integral, batata doce, que é um alimento super rico, mesmo muito, muito interessante a nível nutricional. Por isso são tudo exemplos muito fáceis de encontrar em qualquer supermercado ou mercearia. Muito fácil. Quando tu fazes estes planos, são planos muito individuais, não é? E nós estamos a falar aqui de uma forma mais generalista. Claro, tu vais adequando àquilo que também são os gostos, por isso é que tu dizias que às vezes temos que perceber, não é? Tu não vais colocar num plano alimentar, por exemplo, batata doce, se a pessoa não gostar do sabor. Não, isso também é importante, ou seja, não é porque estamos numa época de exames, Bárbara, que devemos comer só porque sim, é isso? Eu normalmente aquilo que faço é sempre adequar aqui aos gostos da pessoa, porque senão depois não vai haver não vai acontecer, não é? Isso acho que até já disse aqui algumas vezes, sim. Porque realmente se for eu a dizer que façam batidos XPTO, a pessoa não vai fazer, ou se fizerem uma, duas vezes e provavelmente, se gostar, continua, se não gostar, diz não. Sim. Facilmente desistimos porque nós acabamos por iniciar muitas vezes um acompanhamento, seja qual for a área, com alguma motivação, não é? Sim. Mas depois precisamos do foco e disciplina, porque depois a motivação vem quando nós percebemos os benefícios da nossa mudança comportamental, não é? E esta motivação inicial é sempre nossa inimiga, porque ela vai
rápido, é muito fugaz, Sim, não é? isso é Aquele vontade muito grande, e acho que isto também é importante sublinharmos, porque muitas vezes nós não recorremos ao especialista e acabamos, porque existem imensas coisas, não é? Se nós colocarmos na internet, vai existir imensos planos alimentares, imensas dicas, podem não estar adequadas a nós, e nós podemos achar que não, mas eu não consigo privilegiar, seja o ômega 3, seja os hidratos de carbono complexos que falaste agora. Os complexos eu acho que sim, mas eu acho que o integral ainda cria aqui alguma resistência, e dentro do integral se calhar há coisas que eu gosto mais do que outras, não é? Sim, e temos sempre de adaptar mesmo para conseguirmos que haja uma ingestão por parte, principalmente de adolescentes e crianças, que é um bocadinho mais difícil. Exatamente, nós estamos a falar numa população ativa a nível deste estudo, não é? Que estão em idade escolar, seja no ensino superior ou no ensino antes do superior, não é? Nos outros ciclos, e isto é importante nós percebermos que o adulto, quando acompanha a criança, ou mesmo o adulto quando acompanha o jovem, deve ter isso em conta, nem deve ser só o adulto a ir à consulta, não é? Sim. Porque às vezes isso também pode acontecer, não é? Olha, queria aqui umas orientações para o meu filho ou para a minha filha, porque ninguém é melhor que a criança para perceber o que é que vai ingerir melhor ou não. É sermos inteligentes também nessa parte. Se gosta, por exemplo, de iogurtes e até tolera a aveia, então se calhar isso pode ser uma opção. Sim, é sempre tentar adequar aquilo que mais gostam. Certo. Porque estar a incluir alimentos numa fase estressante, que é esta fase dos ainda por cima, não é? Não é fácil. Certo. Ainda acaba por ser... E este trabalho que envolve não é, as famílias e os teus pacientes mais pequeninos é importante, Bárbara, ou seja, a criança ou o jovem não vai sozinho, não é? Esta envolvência familiar e depois eles estarem todos alinhados nas horas das refeições é fulcral, porque a criança não cozinha, não prepara as suas coisas. Isto é um trabalho extra de orientação também parental que tu fazes, certo, Bárbara? Sim, é sempre mega importante que o pai ou a mãe estejam, ou quem cuida esteja presente, porque muitas das vezes as refeições são feitas nos avós e são os avós até que preparam, ou mesmo outro sítio. Os nossos ricos avós, não é? Este apoio de retaguarda é sempre muito importante, porque a criança em si não vai ter autonomia, não é? De estar a preparar um lanche, ok, se calhar estão ali umas bolachas e está ali a aveia, se calhar vou preferir as bolachas do que a aveia, enquanto que se tiver ali alguém de orientação. Tu costumas recomendar a presença das pessoas que cuidam, não é? Na consulta. Imagina se vou com a mãe, mas é a avó que acompanha, é importante, não é? Que acompanhe, podem vir as duas pessoas, mas é muito importante estar aqui, ou então a mãe ou o pai, transmitir. Ou quem vier acompanhar. E depois também temos que perceber a abertura da outra pessoa, o entendimento da outra pessoa, tudo isto é um trabalho complexo, não é? Mas que depois de pôr em prática aquilo que nós estávamos a dizer, muitas vezes com as dicas das tuas receitas e a orientação das quantidades acaba por simplificar muito, certo, Bárbara? Sim, facilita bastante. Ok. Para além destes hidratos, já falámos dos ômega 3, dos hidratos de carbono complexos, mais... Proteínas de preferência magras, e isto porquê? Porque elas têm um papel fundamental na produção dos neurotransmissores. Ok. E os nossos neurotransmissores são aquilo que permite a comunicação entre as nossas células do cérebro. Certo. Ou seja, são fundamentais que estejam em bom funcionamento, digamos, entre aspas, durante estas fases e não só. Okay? E por isso, as melhores fontes que nós podemos incluir é então a carne, peixe, ou num almoço, num jantar. Quando nós falamos em proteínas magras, o que é que isso implica? Pronto, preferencialmente frango, preferencialmente peru em termos de carne, depois peixes magros, mas também podemos incluir aquilo que há bocadinho também falávamos, também parte vegetal, ok? Tofu, lentilhas, as leguminosas são bastante importantes neste... Sim, porque podes também até ter aqui pacientes que são vegetarianos, exatamente, não é? E temos de ter sempre a opção das proteínas vegetais. Certo, que devemos incluir, porque os vegetais fazem-nos muita falta, já nos falaste, eu sei. Mesmo se não tivermos uma dieta vegetariana. Certo? Exatamente, sim. Devemos sempre privilegiar tanto a proteína animal como a proteína vegetal. Ambas são importantes na nossa alimentação diária. Ok. A nível do ômega 3 também é possível nós retirarmos nós termos numa alimentação. Sim, ok, sim. Ok. Boa. Ou seja, acabas por privilegiar mais essa fonte, não é? De alimentar para conseguirmos suprimir.
Ok, Exatamente. então aqui a importância das proteínas magras neste nosso desenvolvimento e bom funcionamento dos neurotransmissores, que são importantes para aquelas funções que nós falámos, memória, atenção, concentração, certo? Exatamente. Ok. Depois, outras fontes que também há bocadinho falaste do iogurte, Uhum. aqui sim entra o iogurte. Ok. Iogurte, leite, tanto iogurte de fonte vegetal ou animal, é muito importante também incluir este tipo de alimentos nas refeições, lanches principalmente. Certo. Pequenos almoços. E tu falaste aí também nos iogurtes de origem vegetal, até porque podemos ter aqui também algumas intolerâncias, por isso é que cada caso é um caso, e muitas vezes quando tu tocas uma vida, não é? Tens que perceber o que é que tens ali, mas é sempre possível adequar aquilo que será a fonte ao tipo de alimentação ou às condições, não é, de saúde de cada paciente. Sim, e isso é fulcral no Certo. planeamento Do plano alimentar, não é? E da forma como tu também depois vais monitorizando tudo. Antes de continuarmos, a procura e estes hábitos, como disseste, é desde sempre. Muitas vezes o que eu percebo é que a preocupação com os exames começa efetivamente quando inicia a época de exames. Eu não faço milagres, tu também não, nem magia. Às vezes gostávamos, mas não conseguimos, lamentamos. Se calhar tudo isto que é a tua orientação e tudo isto que é uma mudança no plano alimentar tem que ser feito alguns meses antes, não é? Deve ser sempre iniciado antes e não na altura. É como a terapia, provavelmente também. Para nós darmos tempo, não é? E arranjar ferramentas, digamos, certo. Para conseguirmos com que na altura seja tudo não okay. É? Para o próximo mês vou ter uma época de exames e então vou à nutricionista agora. Fica difícil, não fica? É sempre positivo, a mudança nunca é tarde e está tudo bem, mas para nós conseguirmos alcançar ali o nosso potencial máximo, convém começar antes do momento. Certo, sim, não é? Sim. Mesmo ao longo do ano letivo. Acho que isto era um ponto importante de nós reforçarmos. Sim, até porque ao longo do ano letivo nós vamos sempre precisar da concentração, vamos precisar sempre da memória, por isso isto é algo que realmente deve ser sempre feito e privilegiado ao longo do ano e não só aqui, certo. Nesta altura. Verdade, e percebemos que o nosso organismo precisa de tempo para assimilar, para aumentar, não é, aquilo que está, para fazer este equilíbrio entre as substâncias que precisa mais, a forma como gera tudo, e também não aprende de uma semana para a outra, não é? É muito difícil, nós exigimos depois isto. Então eu fui à doutora Bárbara e ela fez-me este plano espetacular, o exame correu-me super mal, não é? Não me conseguia concentrar, não conseguia estar com atenção e muitas vezes tem a ver com o tempo com que nós privilegiamos a nossa alimentação, que devia ser sempre, não é? Sim. Mas pelo menos alguns meses antes desta fase mais intensa. Sim, é isso, não é? Mesmo para os hábitos, porque senão vamos estar aqui a inserir até, podemos eventualmente inserir novos alimentos que até sejam interessantes para a criança e que a própria criança peça, mas podemos tentar já fazer essa inserção no plano antes e não na altura, porque depois vai ser uma nova coisa a mudar para além de tudo aquilo que já se está a estressar. E a resistência às vezes é maior, não é? Quando nós tentamos, no meio do caos, não é? Que podem estar as emoções dessa criança ou desse jovem, introduzir algo que é novo, a nossa resistência é da nossa natureza, não é? Sim. Acaba por ser maior, temos menos predisposição para abraçar aquilo que nos está a ser transmitido, no fundo, não é? Ok, então, ômega 3, eu vou recapitulando. Ômega 3, privilegiarmos aqui os hidratos de carbono complexos, as proteínas magras. E agora, uma que eu acho que toda a gente já sabe, não é? Frutas e vegetais é sempre de privilegiar todo o ano, a todo momento, ok? São sempre facilita-se muito na alimentação infantil. E não só na alimentação infantil. Certo. Porque isto já vem, lá está, de ser criança e não ter incluído aqui, porque depois passa para adulto e vai continuar sem incluir e fica com o paladar chamado paladar infantil, que é aquele paladar que não aceita. Tudo que tem uma cor, tudo que é muito colorido é estranho, ou tudo que tem uma muito amargo, ou porque tem uma textura diferente. Pronto, são problemas que mesmo nos adultos aparece muito Sim. mesmo. Porquê? Porque
fase da adolescência e de criança não foram bem, não fizeram uma diversificação alimentar provavelmente muito correta. Ok. E acabamos por ter aqui um contrassenso contra aquilo que é natural da nossa espécie, não é? Sim. Que era privilegiar muito mais esta parte do que propriamente as proteínas e os hidratos, que também são importantes, não é? E acho que estamos naquela era, no bom caminho, quando temos estes acompanhamentos nutricionais, mas se não, em que é muito pouco privilegiado. Existem pratos que até nem têm, não é? Que é um bocadinho isso. Quando falamos de frutas e vegetais, devemos incluir isto em todas as refeições, nos lanches, só uma refeição chega, ou seja, já comeu sopa ao meio-dia, não precisa comer vegetais à noite, já comeu fruta de manhã, já comeu a sua peça de fruta, já comeste fruta hoje, conhece essa frase? Conta-nos. Pronto, nós devemos sempre incluir em todas as refeições legumes e fruta todos os dias, ok? Certo. Fruta entre 3 a 4 peças diárias. Ok, diárias, ok, não é E semanais. Não há problema de comer depois das refeições também. Certo. E depois os vegetais, não é a questão de comer a sopa, já não precisa de incluir no prato, não. Os vegetais devem ser comidos tanto na sopa como no prato, tanto ao almoço como ao jantar. Não é porque ter comido de manhã que já não vai comer à noite ou vice-versa. Não, é algo que deve ser. É muito importante, sempre não é? incluído. Okay? Há aqui algumas frutas ou vegetais que devemos privilegiar para potenciar esta questão da concentração, da atenção, da memória, destas funções. Todas elas são bastante importantes. Ok, não vou categorizar aqui alguma que Sim. seja mesmo muito, muito importante, porque elas no fundo vão proteger o cérebro contra os danos nas células. Ok. Por isso isto é incrível, muito, sim. muito importante a nível futuro, então, de ser consumido e não só nesta altura, porque nós estamos permanentemente a ser atacados, entre aspas, exteriormente, por isso é muito importante incluir. Ajudarmos as nossas células a livrarem-se dos agentes, não é? E as frutas e os vegetais têm esta capacidade antioxidante e nesta gestão celular, é um bocadinho por aí, não é? Devemos incluir então os vegetais e as frutas diariamente, mais que uma vez, não é? E desde sempre, não é? Não vamos decidir que, ok, agora iniciamos o primeiro ciclo, vamos ter avaliações. Acho que tens de comer fruta. Agora tens de comer. Sopa, não. Certo, agora vais ter que comer vegetais. É muito complicado se fizermos desta forma com as nossas crianças, não é? Esta educação alimentar. Uma educação, aprendizagem alimentar diária e não do momento. Sim. Aquilo que eu estou a dizer até pode soar, sim, ninguém dá fruta ou vegetais aos mais pequenos. Tu sentes isto em consulta, na nutrição pediátrica? Tu percebes que se descora esta fonte tão importante? Nas mais pequenininhos não, porque são aqueles alimentos iniciais. Quando estás a apoiar a introdução, és tu que orientas também, não é? Exatamente. Agora, quando começamos aqui a entrar na escola primária, os amigos já não levam, ou seja, já começa a haver aqui esta fruta fresca, não é? Sim, muito bolsinhas de fruta, muito papinhas de fruta, tudo muito processado já. Apesar de que hoje já existem purés de fruta que não têm qualquer açúcar adicionado, no entanto... Não é fruta, não é fruta, tem muito... O açúcar acaba por causar um pico glicémico superior a uma fruta normal, não tem mastigação, é sempre algo que está já... menor, não é? Sim, já está meio... Com mastigação feita, por isso algo vai ser muito mais rápido de entrar, vai acabar por não dar tanta saciedade, por isso não e o privilegiar a fruta em si é muito mais importante. Sim, claro não é? Que sim. E também nós temos de fazer aqui um programa, já falámos isto 3 vezes por mensagens, destes alimentos sazonais, não é? Porque quando eu te perguntei, então, mas que frutas, não é? Então, mas que vegetais? A verdade é que os vegetais não estão na terra ou não nascem, não é? Não surgem nas árvores todos ao mesmo tempo, os legumes e as frutas. Ou seja, o que devemos privilegiar é aquilo que é daquela época, porque não foi criado assim à pressa, não veio de muito longe. Por exemplo.
Isso é importante também. A sazonalidade dos alimentos é sem dúvida muito importante, porque acaba por ter um maior valor nutricional, o próprio alimento. Certo. O nível de custo também acaba por ser um bocadinho mais em conta. Certo. Okay? E eu acho que nos facilita a vida, se nós tivermos noção de que fruta e vegetais estamos a falar a nível de sazonalidade, não temos de ser muito criativos, nós vemos o que é. O que há no supermercado é isso. Aqui à procura no supermercado a verdade é que temos quase tudo, não é? Mas dia... eu acho que ter esta literacia naquilo que é sazonal, por isso é que eu acho que é importante, vai-nos ajudar a criar esse limite, não é? Se calhar não faz sentido, agora faz sentido se calhar comer laranjas, não sei. Sim, por tudo o que for sazonal é sempre muito e oferecermos isto aos miúdos. Sim, exatamente, porque eles também não sabem. Ao longo do ano. É importante também fazer esta aprendizagem com eles. Certo. Ensiná-los que também os produtos sazonais são sempre melhores. Certo. Porque eles depois têm preferências, depois querem comer morangos o ano inteiro. E depois não há. O ano inteiro, ou se há, não tem qualquer tipo de sabor. Aquilo é completamente estufa, é completamente não natural. O sensibilizarmos os miúdos para isto também é algo importante, sem certo? Dúvida, sem dúvida. Ok, boa. Para além das nossas fontes de vegetais, o que é que poderemos privilegiar? Algo que também já falamos, mas que ainda falta falar das suas amigas sementes, que são os frutos gordos e as sementes. Ok. Lá está. São ricos em ômega 3. Os frutos gordos não assustam. Agora vai comer frutos gordos. Ai, que horror! Eu acho que a maioria das pessoas gosta, o que é bom. Pronto. Sim. E os miúdos também gostam, também dá para triturar e colocar-nos no iogurte, por isso é sempre algo que é aceitável, não é? Também temos a manteiga de amendoim, que é 100% amendoim, que também é excelente. Certo. Sementes também sementes de chia, sementes de linhaça, ou seja, girassol, ou seja, são sempre alimentos que devemos incluir, sem dúvida, na nossa alimentação. É fácil as nossas crianças comerem sementes? Sementes é um bocadinho mais difícil. Diga-me, doutora Bárbara. Pela minha prática, a coisa com sementes é um bocadinho mais difícil, porque o aspecto não é tão atrativo, não tem gordos. grande sabor, não é? Pronto, exatamente. Mas lá está, exemplos de incluirmos isso, panquecas, iogurtes, como é que nós incluímos as sementes aos miúdos? Por exemplo, as sementes de chia é possível fazer pudins de chia mesmo, com fruta, com gelatina, ou seja, acaba por tornar aqui o atrativo, mais saboroso. Sim, ok. Estarmos simplesmente a hidratar a chia, dar a uma criança que obviamente que a aceitação vai ser... Vai mandá-la comer-nos nós, não é? Sim, não vai ser a melhor, por isso é sempre melhor juntar, por exemplo, um bocadinho de fruta, e aí já estamos a juntar as sementes com fruta, ou com o iogurte, e já estamos a juntar aqui também mais uma fonte proteica magra, ou seja, é mesmo fazer aqui o complemento. Sim. E conseguimos num lanche conseguir ter aqui vários dos alimentos que devem ser consumidos. Sim, e aqui, por isso é que esta orientação às vezes, caso a caso, é importante, porque nós, é importante privilegiar isto, mas em que proporções? Pois é, isso posso misturar isto tudo e na mesma, porque estamos a falar de fontes de gordura boa, não é? Dos frutos gordos, também têm que ser consumidos com moderação. Exatamente. E com equilíbrio, porque senão depois podemos ter aqui outros problemas associados, até não é? Tipo, agora vou comer uma caixa de nozes. Não, até porque as crianças não têm todas o mesmo índice de massa corporal nem a mesma composição corporal, isso. Ou seja, nós temos que analisar caso a caso, certo. Ver quais são também os hábitos da criança, os gostos, e não só dizer, olha, é isto que faz bem, agora come nas quantidades que te apetecer, não. Sim. De todo que isso não deve acontecer, até porque em caso de excesso de peso, por exemplo, é muito importante termos noção das quantidades. Sim, porque eu acho que quando nós gordos, por exemplo. Sim, quando nós falamos destes alimentos que devemos privilegiar, os vegetais, a fruta, que também tem o seu açúcar bom, não é? Mas que também se for consumida em excesso também pode provocar aqui, se nós já tivermos alguma condição clínica, não é? As pessoas têm um bocadinho de tendência, posso comer à vontade. Eu lembro-me do exemplo da manteiga de amendoim, porque a verdade parece inofensivo, não é? E é algo que é saudável, usando a quantidade que é suposto usar, porque senão também podemos estar a ingerir ali muita quantidade de gordura, certo, exatamente, Bárbara? Muitas calorias e depende muito também da composição corporal, como eu estava a dizer. Certo, eu tenho exemplo, por exemplo, de uma paciente minha que é vegetariana e teve que ter este controle, por exemplo, com a fruta, porque ela valia-se muito da fruta, efetivamente, pós-lanche e assim, só comia várias peças de fruta, e isto é impactante depois na nossa saúde, é importante que as pessoas tenham esta consciência também, não é?
Claro que sim, a fruta é super saudável, mas não deixa tudo o que é em exagero. Certo. Não certo. é positivo. Okay? E com os nossos meninos temos que ainda ter mais esse cuidado, porque eles próprios não vão, aliás, se gostarem, não é, do alimento, não vão parar, é quase como o chocolate, só para quando dói a barriga. Exatamente, e mesmo Né? assim às vezes não para. Exato. Por isso é muito importante ter atenção certo. também por parte dos pais e dos cuidadores também às quantidades que são consumidas. Verdade. E não só, olha, é isto que tens de comer, não. É preciso ter atenção às Sim, quantidades. e a orientação é muito importante, não é? E é como tu dizes, cada criança tem um metabolismo diferente, tem um índice de massa corporal diferente, tem aqui, pode ter isso, hábitos diários, rotinas, atividades, isto pesa tudo. Exatamente. Na hora de aconselharmos e percebermos quais são as quantidades e quais são os alimentos. Boa. Por isso é possível até as sementes serem introduzidas nos mais pequeninos de forma criativa, e uma nutricionista, especialmente, não é, especialista nesta área mais pediátrica, saberá, não é, perceber como é que podemos constituir o prato, como é que nós podemos fazer lanchinhos atrativos, porque eu acho que esta questão visual para os miúdos é muito importante, não é? E diversificar, porque às vezes ficamos ali agarrados, não é? Se a pessoa gosta de morangos, só gosta de maçã, e se nós não fizermos coisas criativas e desafiarmos os miúdos a provarem e comermos com eles, não falámos aqui do exemplo, porque eu sei que os pais e os cuidadores não estão em época de exames, não é? Na altura dos miúdos, já passaram essa fase, e não vão comer fast food, não é? Enquanto que a criança não come. Fala-nos disso, Bárbara, um bocadinho. O exemplo parental ou de quem cuida é das coisas mais importantes, porque há sempre aquela do eu não como porque tu também não estás a comer. Certo. Onde é que está a tua sopa? sopa? Não como sopa porque tu não estás a comer. Onde é que está a tua sopa? E o também obrigar a comer não é solução, porque mais tarde vai ter a solução contrária, que é não deixam de comer a sopa porque ficam mesmo, digamos que... Esta relação também com a alimentação, não é? Eu acho que nós também devemos explicar que as crianças têm necessidades diferentes dos adultos. Claro que sim. Mas o nós termos pratos diferentes na mesma refeição é injusto, não é? Tem necessidades diferentes, mas a alimentação vai dar... Certo. Vai ser sempre não é tu base, precisas de comer sopa e eu não. Claro que preciso. preciso. Claro que isso não faz sentido, também não é? Precisa, até porque falávamos há bocadinho da proteção celular. Certo. O adulto precisa também dessa proteção. Aliás, já envelheceu mais dias, não é? Pronto, por isso é sempre importante, e são os maiores exemplos que nós temos para mais do que conversas profundas. Sim. Nós sabemos nas nossas áreas que o fazer faz com que a criança aprenda a importância e aprenda a fazer, que é um bocadinho isso. Por isso, tudo aquilo que nós estamos a aconselhar é para fazer antes da época de exames, não é? Ou começar a fazer antes da época de exames, preferencialmente na maioria dos dias, não é? Com os miúdos. Exatamente, não são eles. E não só para os miúdos, não é? Exatamente. E costuma-se dizer que quando nós fazemos aqui uma reeducação alimentar, convém que a família também esteja em sintonia, senão exatamente. A coisa vai dar problema, não é? Sim, não só nesta fase dos exames, é mesmo numa situação de melhorar a alimentação da criança, os pais têm que... Eu acho que é desafiante por isto, porque se pode ser algo dificílimo convencer uma criança que sementes são fantásticas, eu estou a imaginar adultos que até estão preocupados com as suas crianças, mas nunca comeram sementes. Mas é aí que experimentam os dois. É isso, não é? E eu acho que isto aqui até pode ser interessante na hora de introduzirmos aqui algum alimento novo, não é? Sim, sem dúvida. Boa. Para além das nozes e sementes, tem aqui uma coisa que acabaram a partilhar connosco que eu acho muito bom. Acho que toda a gente vai gostar. Acho que toda a gente vai gostar. Qual é uma fonte que nós podemos também privilegiar? Conta-nos. Pronto, podemos comer aqui um bocadinho de chocolate com bastante cacau, ok? Mínimo de 70%. Ok. Tá bem? Pode ajudar aqui a melhorar o fluxo sanguíneo das células, ok? E para o cérebro, o que acaba por melhorar a concentração. Esta irrigação, não é? Esta irrigação cerebral melhorada acaba por ter uma concentração também melhorada. Certo. Por isso podemos, não em exagero... É uma tablete, não é? Exemplo, eu estou em exame, posso... Depois de um almoço, depois de um jantar, comer um quadradinho de chocolate também. Um quadradinho são para aí quantas gramas, doutora? 8, 9. Não vai eu comer um quadradinho assim para quem nos está a ver, não é? Ok, 8, 9 gramas, não é?
pode ajudar. Vai saber bem, não é? E pode ajudar. Pode até dar aqui assim um bocadinho de motivação extra também, Sim. esta parte psicológica a funcionar. Certo. E não só pela parte do facto de realmente melhorar a irrigação cerebral. Ok. Até nesta parte de qual é que é o chocolate, é importante explicarmos, orientarmos, não é? Porque existem 1000. Exatamente, e aqui o importante é o cacau do chocolate. Isso, Okay? ler os rótulos Por também, isso não é é? importante ter uma elevada percentagem e não uma baixa percentagem. Isso vai diferenciar aquelas 9 gramas que podem ter valor, não é? E que podem efetivamente potenciar ou não. Pode ser só açúcar. Exatamente. Pronto, lá está. E depois, em exagero, se tiver muito açúcar, vai causar novamente o pico, que não é aconselhável. Que não ajuda, não é? Ok. Mais. Depois temos aqui os nossos amigos ovos, não os da Páscoa, ovinhos normais. Não são aqueles recheados e essas Não. coisas, não é? A verdade é que os ovos, acho que nós já falámos aqui sobre isto, acho que contigo já falei, ou se foi com a Maria, não me recordo. Já tiveram aqui muita controvérsia, não é? Sim. Ai meu Deus, não se pode comer, ai meu Deus, agora come-se muito, ai meu Deus, agora come só a clara. Fala-nos sobre o ovo. Pronto, os ovos são muito ricos em colina, que é um precursor dos neurotransmissores, mais uma vez. Ok. Ou seja, é muito importante tanto para a memória como para a concentração que tenhamos este neurotransmissor em circulação. Certo. Okay? Por isso, podemos comer ovos, podemos e devemos. Agora temos que ter atenção à forma como os cozinhamos, obviamente. Então, conta-nos. Podemos comer ovos cozidos, podemos comer ovos mexidos, estrelados, entre aspas, em água, escalfados. Ou seja, existem um monte de maneiras de os Certo. consumir. Em formato E mais de uma flor. vez, exatamente. E mais uma vez conseguimos ao pequeno almoço, meios da tarde, meios da manhã, até como ceia. Sim. É possível incluir o ovo, por isso é um alimento super versátil que dá para incluir em diversas situações e é excelente nesta. Ok. contexto. Com os miúdos, sentes que é fácil introduzir os ovos? Sim. Ok. É normalmente um alimento que eles gostam. Sim, É porque isso. tem muita diversidade de Da apresentação. confecção. Ok. Exatamente. Muitos não gostam do cozido, mas depois estrelado em água tudo bem, escalfado Mexido perfeito, também. mexido Ok. também. Depois molham o pãozinho na gema também, por isso não tem sido muito difícil. Não há muita resistência a Não, este nível. não. Sim, eu acho que estamos naquela era de que, ok, o ovo é um super alimento ou é rico, não é? E por isso vamos privilegiar. Tudo com peso, conta e medida também, não é? Claro que sim, mas é também um alimento de uma fonte proteica excelente. Ok. Super completa, por isso também é um alimento E ajuda a aqui ser todas as nossas privilegiado. células cerebrais e não só, mas como nós estamos a falar nesta capacidade cognitiva, neste potenciar a nossa assimilação de informação nova em muita quantidade, porque nós sabemos, não é, que aquilo que nós temos que perceber e decorar para o exame é quase desumano, porque acaba o exame e já ninguém se lembra nada daquilo, e tendo que lidar com isto, até isto ainda ser assim, há que cuidar de nós para conseguirmos alcançar estes níveis de exigência Sim, sem dúvida. sem classificação, não Que é? é muito importante. Sim. Ok. Então, falámos aqui em coisas que nós podemos introduzir, mastigar, porque a mastigação também é muito importante, não é? Mas há outra coisa que o Santiago teve uma ação de sensibilização também da parte da saúde relativamente aos hábitos saudáveis e explicou-me que a roda dos alimentos tem uma coisa muito interessante lá no meio. E eu, tem? Sim, a água. A roda dos alimentos tem água e está no meio, mãe. É muito importante, é que nem está dividida nas outras coisas, está no meio. Hidratação. E tem muita razão. Será que é importante hidratar-nos? Muito importante. Porque os alimentos já têm água, não é? No entanto, uma leve desidratação é o suficiente para afetar aqui a memória e a concentração, ok? Por isso é mesmo muito importante nós estarmos a estudar e termos Ok. a nossa garrafinha de água ao nosso lado, sempre a hidratar, tá bem? Ok. Muitas das vezes, muitas crianças queixam-se de dores de cabeça e não bebem qualquer tipo de Certo. água, a não ser a água consumida através de alimentos. Por isso é muito importante incluirmos aqui... Nós temos, eu acho que nas crianças temos aqui duas dualidades. Ou bebem muita água e têm dificuldade em parar, principalmente ao final do dia, por causa do sono ou assim, ou então
não bebem água, nunca têm sede, nunca bebem água, não é? O que é que tu tens sentido mais em consulta, Bárbara? Sentido mais que não bebem, sem dúvida, porque nem sequer a água levam para a escola. Ok, e às vezes quando levam, vem cheia, não é? Vem na mesma, também, principalmente em dias de frio, é muito mais complicado de beberem. Se tiverem algum tipo de exercício físico durante o treino, a ingestão, mas é aquilo que eu digo, a água do treino não contabiliza, porque ela é perdida no fundo. Se nós transpirarmos, se estivermos ali numa atividade grande, temos que continuar a beber fora, porque lá está, uma leve desidratação já tem aqui alguma influência. Por isso é muito importante bebermos água ao longo do dia, termos sempre a nossa garrafa. Logicamente que uma criança não vai ter aqueles lembretes no telemóvel, mas se calhar um adolescente já pode utilizar esse tipo de dica. Vamos aqui colocar primeiro a hidratação, e nós percebemos que funciona nestas funções cognitivas, às vezes nas dores de cabeça, que esta atividade e mesmo da nossa visão pode ficar prejudicada do estudo mais intenso, não é? E agora aqui algumas dicas para facilitar e motivar esta ingestão. Os lembretes no telemóvel. Sim. Mais. Podemos fazer também águas aromatizadas, por exemplo. Ok. Para não ter só aquele sabor da água, porque há muita gente que não gosta. Quando acordarmos, bebermos logo um copo de água, pelo menos essa é garantida que é ingerida. O introduzir este hábito na rotina da própria criança e do jovem, não é, Bárbara? Depois perpetua e acaba por facilitar no crescimento. É verdade que quanto mais água bebemos, mais queremos, não é? É verdade. Porque é que será, não é? Significa que estamos a sentir o benefício dessa hidratação e o nosso corpo pede mais, não é? Mesmo, sim. Depois de nos habituarmos é muito difícil voltar a deixar de beber. Podemos também incluir alguns tipos de chás, está bem? Terem atenção ao teor de cafeína nestes chás, porque os estimulantes às vezes acabam por prejudicar aqui um bocadinho. Também. Vamos falar sobre isso também. Sim. E também podemos ir bebendo água durante a refeição, não há problema nenhum de o fazer. Isso é um mito também um bocadinho chato, não é? Porque depois as pessoas acabam por não ingerir e até lhes ia saber bem, a refeição ia, não é, ser mais prazerosa sem essa necessidade, não é? Introduzir também desde cedo este hábito, não é, da garrafinha e das crianças beberem a água, e lembrar-lhes que nesta fase, não é? E há crianças que toleram muito o chá e que gostam muito, não é? Sim, temos de terem atenção a alguns chás. Sim, os componentes, não é? E aí quando tu fazes esta orientação nutricional, tu também indicas alguns chás mais adequados, certo? Sim. Quais são os chás que não têm esta parte? Alguns exemplos, que eu sei que existem milhares, não é? Chá verde, chá branco, nem pensar. Nem pensar. São chás com cafeína e não vamos estar a introduzir, por exemplo, um chá antes de dormir, um chá verde, como já me aconteceu estarem a consumir. Por isso vamos evitar... Pegamos na sequeta à calha que temos lá. Isso que vem, chá preto também isso são tudo chás que nós devemos evitar, e eu acho que até nas crianças nem devem beber, nem ao dormir, nem nunca, não é, na verdade? Não, nem nunca. E nós adultos também percebermos, aliás, se calhar ao longo do dia nós podemos experimentar chás diferentes, porque os seus componentes também nos vão ajudar, não é? Sim. Depois também depende muito da tolerância de cada um à cafeína. Certo. Pessoas mais a forma como reage, como processa, não é? Porque lá está, pode causar aqui uma janela de atenção que até pode aumentar, mas depois de seguida vem o stress, vem a ansiedade, que vão estragar tudo aquilo que aquela janela de atenção que nós tivemos anteriormente teve. Por isso o melhor mesmo é evitar os exageros da cafeína, porque há muita gente que, principalmente adolescentes, não tão crianças, mas as noitadas não temos os energéticos, já vamos falar sobre isso, não é? Aqueles refrigerantes cheios de cafeína também não são nada positivos. Aliás, refrigerantes... Só por si só. No outro dia vi um anúncio sobre... Tinha vários alimentos, incluindo refrigerantes, em que dentro do pacote tinha só o açúcar visível, sabes? Sim. E é realmente assustador. Nós não estamos a beber uma bebida fresca, nós estamos a beber literalmente açúcar, não é? E isto é importante que nós mostremos aos nossos miúdos, e lá está, mais uma vez, que demos esse exemplo, não é? Do que é que não devemos fazer, porque não vou estar a beber assim um refrigerante assim bem fresquinho, não é? E tu não podes, porque... Isso é a pior coisa que se pode fazer. Certo. Sendo a criança, os adolescentes, certo. Entre nós, adultos, certo. E eu agora estar aqui com um bom refrigerante e tu que também querias, eu não, Bárbara. Não, tu não podes, ok, eu posso, tu não. E é um bocadinho isso, não é? Então,
para terminarmos esta parte, não é, daquilo que serão as fontes, aquelas que tu partilhaste, deixa-me ver se eu ainda me lembro de todas. Ômega 3, hidratos de carbono complexos, proteínas magras, os ovos, os vegetais e as frutas. E acho que foi os principais. Pronto, e depois hidratação. Mais dicas em relação ao planeamento das refeições. É importante nós termos isso em conta, podemos nessa fase, porque estamos muito focados nos resumos e nessas coisas, pular refeições, conta-nos. Não, nós não devemos ficar muito tempo sem comer, ou seja, as refeições devem ser sempre fracionadas, ok? E regulares, feitas não só um almoço, não só um jantar. Isto porquê? Nós precisamos de manter os níveis de glicose estáveis, certo. Ok? E nós fazendo refeições muito espaçadas acabamos por criar picos que nos vão prejudicar depois o desempenho, a concentração. Ok, ou seja, ser regular, não pularmos refeições, não é? Sim. E hidratar-nos. Estas serão se calhar as 3 principais a ter em conta para melhorar, sem dúvida. Sim, para fazermos a nossa parte, temos que estudar também. Eu acho que não disse sim, isto durante o programa inteiro, mas não basta só comer bem, ok? Porque depois não vai haver uma inspiração na altura de sabermos os conteúdos. Pronto, depois acho que temos que falar efetivamente para sublinhar e para ficar assim um alerta daquilo que nós não devemos privilegiar, porque até agora, e devemos começar sempre pelo bom, não é? Até agora tivemos a dizer o que devemos privilegiar e ter em conta, não só na época dos exames, mas sempre, mas principalmente, não é? Mas existem mesmo aqui alguns alimentos que nós devemos de evitar, na verdade, no nosso dia-a-dia, e se queremos ter uma alimentação equilibrada, mas nestas fases pode ser nosso inimigo, ou seja, nós fizemos os resumos atempadamente, nós estivemos atentos nas aulas, e depois vamos estragar tudo. Conta-nos. Hidratos de carbono de fontes simples, ok? Tipo doces, os tais refrigerantes, pão branco, açúcares simples, pronto, não devem ser consumidos mais uma vez por estas alterações bruscas na glicose. Cafeína em excesso, tal como eu já falei anteriormente, certo. Seja em café, seja em cápsulas, seja em eu chá. acho que ainda nos açúcares, eu acho que estes snacks, não é, rápidos, porque estamos a estudar, eu acho que os jovens e até as crianças recorrem muito. Sim. Tem muita tendência de... E são carregados de açúcar. Temos as barras de cereais, temos aquelas bolachinhas pequeninas que facilmente a gente põe. Leva, tu precisas de açúcar. Tu precisas de açúcar. Precisa, só que não vai passar a batalha inteira a comer bolachas para nunca ter, não é? Sim, não é essa a solução, mas lá está. Aí são os pais que têm que entrar também um bocadinho de trás e não comprar. Certo. Porque tendo em casa a criança está a estudar, o adolescente está a estudar e vai ter tendência a ir e estar até a comer ao mesmo tempo que está a estudar. Isso quem nunca, não é? Quem nunca? É verdade, admito que sim. E a verdade é que até nos ajuda porque dá-nos, só quando tu falas em absorção rápida, significa que a função, primeiro não tem grande valor nutricional, não é? Sim. Ou seja, o que é que nós vamos aproveitar dali? Quase nada, não é? Pronto, o açúcar dispara, digamos. Certo. E aquilo é prejudicial. E aquilo, a verdade é que nos dá assim um boost, não é? Sim. Só que morremos. Não é? E é um bocadinho isso, não é? E achas que devemos explicar isto aos jovens? Sim, sem dúvida. As crianças podem ainda não entender, podemos se calhar explicar que o açúcar acaba por lhe dar aqui uma energia momentânea, mas não ajuda naquela hora que ele está concentrado a estudar, naquela hora inteira, não é? Eu acho que os adolescentes nós podemos ir mais a profundidade, não é? Alguns já sabem o que é que são neurónios, o que é que são neurotransmissores, como é que funcionam estas coisas. Eu acho sempre muito importante também passar a explicação e não fundamentar, só, não é? Isto. Porque aqui acaba por ser uma imposição, não é? Sem um argumento. É porque agora vais fazer isto porque eu é que sei. Assim é que faz sentido. Eu estou a dizer isto nos cuidadores e nas pessoas que envolvem, não é, as nossas crianças. Sim, isso nunca será a solução ideal. O ideal será mesmo haver a explicação, porque até para nós, se nos pusermos no lugar deles, certo. Eu sempre que é muito importante, me dizem não é? algo, eu quero sempre saber o porquê. Isso mesmo. Para fazer e tomar também as minhas próprias decisões. Certo. Por isso é sempre muito importante também passar a informação do porquê. O conversarmos para que eles entendam porque é que estamos a tomar essa decisão. Quando nós falamos em cafeína
cafeína, nós associamos muito àquela bebida quente, que no verão até podemos pôr um cubinho de gelo e sabe muito bem, eu gosto, não é? Mas na verdade a cafeína não está, falámos agora dos chás, não é? Não está só no nosso café, não é? Diz-nos aqui alguns exemplos de alimentos que podem conter cafeína, e por isso esta leitura dos rótulos também é importante, não é, Bárbara? Que pode ajudar também aqui os jovens e mesmo os cuidadores a não privilegiarem isto na alimentação dos seus filhos. Pronto, nós temos aquelas bebidas energéticas que acho que toda a gente conhece e não vale a pena dizer nome. Certo. Não é? Quem nunca para estudar não tomou uma bebida energética, já no ensino superior, vá, sim, não é? Sim. Temos as cápsulas de cafeína. Isso. Temos géis também para prática de exercício físico, no fundo tem cafeína, mas muitos jovens já se alimentam, entre aspas, desse. O que é preocupante, não é, Bárbara? Porque é uma coisa prática e para quem não apetece fazer nada, é só mesmo chegar ali e consumir. Sim. Eu tenho que acordar, tenho que tomar alguma coisa para acordar, não é? E depois não faz efeito imediato e toma mais outro. E depois lá está. Tudo isto acaba por dificultar toda a aprendizagem. Certo. E depois, para não falar das crises de ansiedade que depois vêm a seguir. Sim, e esta parte da saúde psicológica é muito importante também, ou seja, todos estes hábitos menos saudáveis que nós podemos adotar naquele período terão consequências posteriormente. Exatamente. Ou seja, estou muito ativo, não é? Estou a viver aquilo como se fosse a minha vida e é só um teste, é só um exame, é só uma avaliação, não é? E depois posso daí gerar sistemas de recompensa, não é? Nós sabemos, estamos sempre a falar disto, mas é verdade, ou seja, uma dependência destas substâncias que depois vão gerar algum comportamento da minha parte menos positivo, ou seja, a gestão de uma ansiedade ou de um stress positivo que é normal para nós agirmos, não é? De forma menos boa. Isto é importante também, nós não estamos só a falar do desempenho nos exames, estamos a falar de saúde, não é? E isto é muito impactante. Depois temos aqui os alimentos processados. Fala-me deles. Pronto, alimentos processados e fast food, como há um bocadinho são os nossos maiores inimigos. Não, isto são alimentos que devem ser evitados sempre. Nesta altura, certo. Estes altos níveis de gordura trans que eles contêm, aditivos químicos também, podem também prejudicar a função cognitiva. Sim. Okay? E a saúde no geral. Sim. Por isso são mesmo opções que devem ser postas um bocadinho de parte. E nós aqui temos então esses snacks, não é? Sim, batatas fritas, tudo que seja muito processado, tudo que na lista de ingredientes tem imensas coisas, não é? Aqueles nomes estranhos. Exatamente, quando começarem a aparecer muitos Z's e muitos nomes estranhos também é xaropes, não sei do quê, não é? Exatamente. Depois tentar comparar com o descodificador de rótulos dos alimentos também é importante para tentarmos perceber se realmente são bons alimentos ou não. Mas basicamente tudo o que vem empacotado, aqueles... não quero estar a falar em marcas comerciais, mas são aqueles snacks que efetivamente... leite, por exemplo, que vêm empacotados. Isso não é pão, pois não? Aliás, o meu filho também me disse isso. Tenho que dizer para quem nos está a ver e ouvir, que ele disse, atenção, que pão da padaria que é pão. E eu, a sério, sim, aqueles meizinhos de leite, isso é só açúcar. Que idade é que ele tem, vai fazer agora 6 anos, mas aqui tem a ver com a sensibilização que eles tiveram. Mas achei engraçada esta associação à padaria, porque deve ter sido isso que as enfermeiras trabalharam com eles, não é? Mas é um bocadinho isto, não é? Nós irmos partilhando isto com os miúdos, porque estes snacks, já falámos aqui sobre isto também, são atrativos, são práticos e dá trabalho, não é? Nós termos aqui, ou seja, tu abris o pãozinho, colocares lá o queijo, ou colocares lá a compota, dá mais trabalho do que ir ao saquinho, traz a embalagem para na lancheira. E está feito. É verdade, não é? Mas entrando numa rotina, tudo aquilo que nós vamos poder saborear, e lá está, a criança é alimentada, mas não tem um valor nutricional, não é? E depois não há variedade alimentar, e aquilo todos os dias. E depois aquilo que eu me deparo, e acho que todos os pais, é muito na comparação dos lanches. Porque há crianças que levam determinado tipo de coisas, outras que levam outro determinado tipo de coisas, o que acaba por ser um bocadinho difícil de explicar a uma criança pequenina que... Temos estes ruídos externos, não é? Uma coisa é um adolescente, uma coisa é uma criança mais nova, que é difícil de explicar que vai comer aquela panqueca que nós até fizemos em casa super com tanto amor, não é?
em detrimento de um pão de leite que já vem e de uma embalado, bolacha ou cheinha de recheada chocolate. de chocolate que o colega leva. Porque é que o colega Certo. leva e a mãe do colega deixa levar e eu não Sim, posso? por isso é que eu acho que mesmo estas sensibilizações feitas em contexto escola, de turma é importante, porque aí é dito a todos os meninos, não é? E mesmo que haja esta diferenciação, primeiro devemos sensibilizar os pais, e acho que os educadores nisso também têm aqui um papel importante. Sim. E fazem, não é? Quando percebemos que os lanches são sempre processados, são sempre, não é? Pode haver uma altura ou outra que aconteça, não é? Mas se percebemos que isso é a tendência de preparar o lanche, não é? Tudo embalado, tudo não sei o quê, pelo menos já a criança percebe esta explicação, consegue fazer esta diferenciação, não é? Isto foi explicado de uma forma clara, senão o Santiago não conseguia transmitir depois em casa, não é? Tipo, o pão de verdade é o da padaria, não são os pães de leite embalados, por exemplo, não é? Numa linguagem clara as crianças conseguem entender e assimilar, certo? Sim, sem dúvida, acho que tens toda a razão. E estes agentes que envolvem as nossas crianças são importantes. Pronto, e a nossa hora voou, não é? Como sempre. Mas acho que conseguimos tocar aqui nos pontos mais importantes e relevantes. Bárbara, e obrigada pela tua ajuda neste trabalho de literacia, efetivamente não com receitas, mas dando aqui dicas mais generalistas, sensibilizando também para que procurem esta ajuda especializada quando sentirem que as coisas estão a fugir um bocadinho do controle. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada, até breve. Um beijinho muito grande e um beijinho a todos que nos estiveram a acompanhar nos 98.7 e a ver e ouvir nas nossas páginas do Facebook. Um resto de um bom dia para todos. Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.